Continuando, vamos falar então um pouquinho mais sobre emendas ao projeto de lei orçamentária. Então, nós já explicamos que as emendas, né, podem ser no texto, na receita, na despesa, pode ser de três tipos: remanejamento, apropriação, cancelamento, e algumas regras básicas de compatibilidade e da necessidade de indicar os recursos. Bom, nós temos aqui no próximo slide que essas emendas, elas podem ser emendas de comissão, emendas de mesas diretoras. Há um limite para essas emendas, né? As emendas de comissões permanentes e as emendas das mesas diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, né? Essas siglas aqui, só para facilitar o texto, Senado Federal e Câmara dos Deputados, podem apresentar cada uma delas, a mesa diretora da Câmara e do Senado e a comissão, 8 emendas, 4 de apropriação. Então, existe uma reserva de verba, reserva de recurso, que eles apropriam aquelas reservas às necessidades, às prioridades que eles consideram, aos programas, às determinadas ações, né? E 4 de remanejamentos. 4 de remanejamento. Diminui uma dotação para aumentar outra, para criar outra, né? Além dessas emendas, vamos chamar assim de institucionais, da comissão e das duas mesas diretoras, a mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nós temos ainda as emendas de uma bancada, né, no caso da União. Aqui, essas regras são para a União, mas elas se aplicam por simetria aos estados e municípios. Então, no caso das emendas de bancadas, pode haver de 15 a 20 emendas de apropriação e 3 de remanejamento. Então, o remanejamento é bem menos e a apropriação é bem mais, né? Bem mais apropriações. Agora, é importante pensar que tem várias bancadas, né? Então, cada uma tem direito a 3 de remanejamento, de 15 a 20 emendas de apropriação. Obviamente que, né, os deputados vão se decidir sobre as prioridades, eles fazer uma reunião para saber o que vamos colocar, o que não vamos, porque existe esse limite. E ainda tem as emendas individuais do parlamentar. No cômputo geral, as emendas individuais podem totalizar no máximo a 1,2% da receita corrente líquida. 1,2%, distribuído entre os parlamentares totais, né? Do total. Pega esse 1,2% e distribui entre os parlamentares. Cada parlamentar pode apresentar até 25 emendas, mas essas 25 emendas, no total, não podem ultrapassar 1,2% da receita corrente líquida. Então, mais ou menos assim. Pega esse 1,2, um montante, divide, vamos supor que seja assim, pelo número total de parlamentares, e cada um tem 1 milhão. Então, pode fazer até 25 emendas para usar, não seria a palavra usar, seria para prever, fixar no orçamento aquele recurso. Tem uma novidade aqui que é preciso ser dita. Isso aqui é o extrato de alguns parágrafos que estão na Constituição da República do Brasil. O parágrafo 9 diz o seguinte: as emendas individuais do projeto orçamentário serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida, sendo que a metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. 2. Lá no 11 está escrito o seguinte: é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações que se refere ao parágrafo 9, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida. Então, isso aqui é o que mesmo? Isso é uma emenda. Isso trata das emendas impositivas. Então, desse 1,2%, elas são obrigatórias o Poder Executivo a executar. Desse 1,2%, 0,6% é para qualquer coisa e 0,6% é necessariamente para serviço público de saúde. Está escrito isso na Constituição. Parágrafo 12º.
A garantia de execução, que trata do 11 deste artigo, aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. É um outro parâmetro. Então, a garantia de execução do 11º deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada, de parlamentares ou de Estado, do Distrito Federal, né? Porque na Câmara dos Deputados e no Senado tem bancadas que representam estados, né? Estado, Distrito Federal e tal. Então, 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior também devem ter garantia de execução. Então, nós estamos falando do quê? Emendas impositivas. No geral, pessoal, um comentário. O orçamento brasileiro é autorizativo, não é impositivo. O orçamento americano é impositivo, o brasileiro é autorizativo. Vocês já viram o professor fazendo comentário de que quando o orçamento é superestimado, o gestor tem uma liberdade maior, porque ele só é autorizado a gastar. Então ele escolhe, dentro do orçamento, o que ele prioriza dentro do que foi autorizado. Nesses casos aqui nós temos uma inovação, né? Isso aqui foi 2015, se eu não me engano, que houve uma imposição para o chefe do executivo cumprir aquelas emendas. Aquelas emendas são obrigadas a executar. Porque no passado, muitas vezes, os deputados faziam as emendas e aí o governo chegava, não tem dinheiro, porque havia um ambiente ainda há, né, de restrição orçamentária, e aí o chefe do executivo não cumpria, né? E aí acabou nascendo esses dispositivos que vimos, tá? Bom, a partir de agora a gente vai falar sobre os créditos adicionais. Por uma questão didática, eu vou começar a tratar sobre esse assunto no próximo vídeo,